E estamos de volta com o BBcast, seu podcast de automobilismo e outras nerds. No episódio de hoje vamos falar sobre o EPRIX, lá do México, realizado em Puebla. E aqui comigo está a Débora Santos Almeida. Bem-vinda, Débora. Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais este podcast. E para você que está escutando a gente no YouTube, não deixe de conferir os nossos links aqui na descrição. E sejam bem-vindos aqui para a gente conversar um pouco aí sobre esse EPRIX. Exatamente. Bom, e como sempre, falando de Fórmula 1, não pode faltar ela, garota elétrica. Bem-vinda, Cíntia. Olá, Rubens. Oi, Débora. Oi, todo mundo que está ouvindo o podcast, o BPcast, né? Mas vamos falar mais uma vez sobre Fórmula E, rodada dupla em Puebla. Muito assunto, muito caos, muita punição, muita surpresa. Foi um fim de semana digno de Fórmula E, né? Fórmula E é apenas vivendo mais um dia comum. Exato. A imprevisibilidade atuando na Fórmula E, onde você tinha um pole que não foi vitorioso, que não terminou nem a primeira curva na frente, ainda tivemos Lucas de Grassi vencendo, Sérgio Sete Câmara não aparecendo, coitado. Mas enfim, agora, né, Débora, vamos lembrar nossos ouvintes que temos sim uma campanha de apoios, de financiamento coletivo e contínuo do apoios. E os links você confere aqui embaixo, se você estiver assistindo pelo YouTube e estiver ouvindo pelo podcast no seu agregador ou no post desse podcast lá no site do Boletim do Paddock. É uma forma de vocês acompanharem o BP também, o nosso podcast é pelo YouTube. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal e também deixar aquele like se você estiver vendo por essa plataforma. E se for em um agregador que tem como você avaliar o nosso programa, avalie lá também para poder ajudar a ranquear a gente melhor na plataforma e outras pessoas conhecerem o nosso podcast de automobilismo. Vocês também podem apoiar o BP pela plataforma do YouTube como membros ou no Apoia-se para poder ajudar a gente a crescer. E tem outras formas também de ajudar o BP que a gente vai deixar tudo aqui nos links da descrição e também como comentário para vocês poderem acompanhar mais o BP. Cíntia, sábado tivemos a primeira prova, né? Primeira realização lá em Puebla, primeira vez que o circuito recebe uma etapa da Fórmula E. Vitória do Lucas de Grassi, mas ele não foi fácil, né? Não foi fácil para ele chegar na vitória. E ainda no meio do caminho tivemos vários entreveios, tivemos várias ocorrências ali até o piloto brasileiro cruzar a quadriculada, que ele não cruzou em primeiro, né? Diga-se de passagem. Olha, eu vou dizer um negócio para vocês. Pascal Wehrlein, México, vamos imaginar México, certo? Pascal Wehrlein sendo pole, Lucas de Grassi largando lá de trás, Lucas de Grassi escalando o grid, Pascal Wehrlein lindíssimo lá na primeira posição dele, final de corrida, Pascal Wehrlein punido, Lucas de Grassi em segundo, Pascal Wehrlein punido, perde a P1, e Lucas de Grassi vence. O filme se repetiu, foi em 2019 todinho. E para a tristeza dos fãs do Wehrlein, né, ou fãs da Porsche também, né, e aí a felicidade dos fãs de Grassi e enfim, e da Audi também. Mas, assim, é aquela coisa que a gente até comentou na live, né, tipo, você fica feliz a vitória do de Grassi, que foi uma corrida espetacular que ele fez. Eu acho que foi uma corrida muito Lucas de Grassi, né? Essa coisa de escalar grid, usar bem o modo ataque, fazer ultrapassagens estratégicas, saber quando tem uma chance de ir, quando não ir, né? Decidir ali em que briga vale a pena entrar ou não, em que momento vale a pena entrar nessas brigas. E foi uma corrida muito, muito ele, assim, né? E que eu achei maravilhosa, não sei vocês. E, por um lado, a gente fica feliz por isso, mas, cara, não tem como não ficar triste o próprio Lucas lamentou pela punição do Wehrlein, porque ele fez uma corridaça, sabe? Ele fez a pole, ele fez uma super corrida, assim. Era pra ser dele, era pra ser a primeira vitória dele, a primeira vitória na Porsche. Ia ser muito merecido, mas, infelizmente, teve lá o problema da desqualificação, da história dos pneus, que divide opiniões, não divide e tal. A gente também, né, já falou que, tipo, ok, regra é regra, né? Não tem como não ser punido por isso, porque tá na regra. Mas eu só acho o anúncio poderia ter vindo um pouco antes. Eu acho que se você desclassificar um piloto no momento exato da bandeirada, eu acho um drama desnecessário, sabe? Pode ser antes. O que ficou a minha impressão é que eles estavam com as fichas dos pilotos
e verificando uma por uma, falando, bom, esse daqui cumpriu tudo, e a do Verlaine era a última, sabe? Sabe aquela, quando você vai acompanhar a correção de prova na Foi faculdade? por ordem alfabética. O W, né, ficou lá embaixo, Verlaine, o cara chegou a dele, e esse cara, ih, caramba, tem que desclassificar. Eu tenho essa tese e a outra é, será que eles não comunicaram a Porsche ficou discutindo com eles? Não pune, que nem acontece na Stock Car, que o pessoal fica discutindo um mês a punição e só depois de 3 meses sai o resultado final de uma corrida. Também tem isso. Eu realmente achei, é muita sacanagem, cara, você pegar e punir o cara toma a bandeirada, tá ali no êxtase, cara, naquela sensação gostosa, pô, vou tomar champanhe, vou erguer a taça, vou, sabe, tirar selfie, e ele demonstrou ser o único piloto, ele e o Lucas de Graça, que sabe tirar selfie lá no palanque, não. No pódio. Aí ele é o único cara que sabe, tem braço suficiente para estender, mas realmente foi muita sacanagem os caras terem visto só na hora da bandeirada. Eu lembrei do pai do Felipe Massa em 2008, vocês lembram? Ele tava lá pulando e de repente aquela cara de o quê? Gente, veio aquela imagem todinha na minha cabeça, coisa triste. Mas o pessoal na fábrica da Porsche, né, Débora? Todo mundo comemorando. Primeira vitória! E é legal, né? Tipo, a Porsche Alemanha, a Porsche... É mentira! Imagina, tipo, que nem o Bob Esponja, que as casas são do lado, a casa do Bob Esponja, todo mundo comemorando, aí do Molusco começa a ficar com raiva e de repente começa a comemorar. É mais ou menos isso que aconteceu. É quase que uma resolução, né, de eleição aqui no Brasil, né, que você consegue claramente escutar quem tá de cada lado, né, então foi praticamente isso daí que aconteceu com o pessoal, né, da Porsche. É muito triste, assim, pelo lado da Porsche, porque é muito ruim quando a corrida acaba e tipo, uma punição é aplicada no final e muda a resolução que seria em pista, né? Então, de qualquer jeito, é bem ruim, como o Rubens falou, né? Stock Car é mestre em fazer isso. A Fórmula E, às vezes, tem uns deslizes desse de também acontecer, punição sair horas depois e mudar o resultado da... É algo que acaba até deixando alguns fãs, assim, tanto da Stock quanto da Fórmula E com raiva dessas coisas quando acontece, mas a do Verlaine, tipo, foi bem corta-clima, né, porque o cara cruzou a linha de chegada e perdeu. E aí, aquela coisa, né, a gente fica feliz pelo Lucas de Graça, porque é um brasileiro que venceu, e a Audi, numa situação bem complicada esse ano, depois dessa vitória aí do Lucas, conseguiram com o Rast também, estão na 4ª posição do campeonato de construtores. É interessante o trabalho da Audi, mas a gente não sabe como é que vai ser o restante da temporada dele, vai acontecer. Essa corrida é uma das coisas que eu até falei na live, pode ser uma corrida igual a gente teve da Dragon lá no começo da temporada, né, na primeira corrida, que chama a atenção, mas depois a gente não vê esses resultados. A Audi, em alguns momentos, estava pontuando com o Lucas ou com o Rast, mas nada como foi esse fim de semana, né? Ou melhor dizendo, né, do sábado, foi completamente diferente para o brasileiro, mas é o que a gente também discutiu sobre o Pascal, né? Assim, infelizmente, é uma regra que todos os outros cumpriram, né? Exceto a Porsche e a Nissan, então foram os 4 carros dessas equipes punidas porque não levaram, né, o registro daqueles pneus. Então, se tá na regra, é ruim, porque tem que cumprir, tem que ser punido. Infelizmente, aconteceu com o cara que ganhou a corrida, né? Poderia ter... Assim, é aquela loteria. Poderia ter acontecido com qualquer um dos 24 pilotos. Aconteceu justamente com o pessoal que estava disputando liderança nesse fim de semana, estava disputando pole, mas acaba dessa forma, né? Mas acho que não perdeu o brilho, assim, do restante da forma. A gente teve um bom resultado para a Audi. Esse problema da Porsche, a minha teoria é que foi a mesma coisa que aconteceu com a Mercedes lá na desclassificação do Van Dorn, que inclusive foi por um motivo bem parecido, né? É tipo assim, o cara tem um checklist, aí toda corrida ele segue bem direitinho o checklist. Aí, no dia que ele não faz isso, aí ele esquece um negócio que é, tipo, crucial, que foi isso, né? E essa história, ela é muito surreal, porque o chefe lá da equipe, o Lindsay, ele falou que, tipo, o Verlaine usou os mesmos... O Lottery, os dois, né, na verdade, que a gente fala mais do Verlaine porque, enfim, ele ia ganhar a corrida, né? Mas o Lottery também foi punido e os 2 pilotos da Nissan também, pelo mesmo motivo. Mas ele falou que, tipo,
Os caras usaram o mesmo pneu que foi usado no quali, porque eles têm 3 jogos de pneus para o fim de semana todo. E aí eles usaram na corrida de sábado o mesmo pneu que foi usado no quali, só que, tipo, teve essa falha humana administrativa mesmo, assim. Infelizmente, né? Tipo, acontece. Uma pena que teve um impacto tão grande para a equipe, para a corrida, para a categoria, enfim, para todo mundo. É realmente uma sensação muito ruim, né? Agora, de verdade, assim, eu espero que tipo, essa parte da fiscalização também consiga ser um pouco mais ágil, ou não sei, de alguma forma, porque, cara, assim, punir na bandeirada é pesado, assim. É tipo, sabe, quando... Eu acho que ainda é pior do que quando você tem que esperar pelo pódio, tipo, depois que acaba, sai do carro, não sei o quê, porque ali você já dá uma acalmada, mas é porque, como o Rubens falou, na bandeirada é aquele momento que o cara tá preparado para gritar, sabe, aquela coisa, e aí corta, tu quebra esse momento, é muito ruim, entendeu? Então eu espero que eles consigam agilizar esse processo aí. O que você falou aparenta ser, né, um processo manual, se talvez fosse eletrônico, tipo, as equipes tivessem um aplicativo em que ela fosse fazendo check-in. Se a Porsche, por exemplo, não fizesse o check-in dos pneus, o aplicativo não fecha, então ela não poderia ter, tipo assim, autorização de largada. Sabe, uma coisa mais ou menos NASA, autorização para levantar voo, para lançar o foguete. Faz o check-in. Faltou o pneu, você não pode sair. Então, e aí, naquele momento ali que aí eu concordo, aí a gente podemos concordar com o Verlaine, faz na largada, tipo, olha, vocês já fizeram os check-ins que tem que fazer? Bateria, pneu, asa dianteira, que diabo 4, roupa íntima, né? Que também o Lucas de Graça já foi punido por isso. O quê? O Lucas de Graça uma vez ele foi desclassificado, né, Cíntia, porque não tava com a cueca adequada, alguma coisa assim. Gente. Então... Você não sabia dessa? Eu não lembrava disso, não. Não, o de Graça deve ter pesadelo com esse negócio até hoje. Porque eles precisam estar totalmente paramentados para pilotar um carro elétrico, né? Para evitar qualquer coisa. E aí toda a roupa que eles usam é uma proteção, inclusive a roupa de baixo, né? A roupa íntima. Então, tipo, quando tinha mulheres competindo, elas usavam um topzinho também com esse mesmo tecido, né? Da roupa íntima. E aí, cara, não sei o que foi que o Lucas de Graça fez, que ele não vestiu a roupa certa e ele foi penalizado por causa disso, porque é um item de segurança muito importante. Sei lá, né? Deve ser alguma coisa, alguma proteção, fio terra especial em formato de cueca, sei lá. Mas enfim, o Lucas de Graça não usou e foi desclassificado. E teve uma vez que o Lucas também foi desclassificado por causa de uma alteração da asa dele, né? Não foi algo tão ridículo como uma cueca, mas teve essa desclassificação também. E essas desclassificações da Fórmula E de peças não estar dentro do que eles pedem, tudo, vai acontecer. Eu acho que realmente tem que ter uma política diferente para a questão de verificação só, sabe? Fazer as alterações, observar direitinho. Mas, como a gente comentou, uma equipe que se destacou muito nessa corrida foi a Audi, porque se você pegar a pontuação da Audi depois que terminou o final de semana, ela está com 99 pontos. Só na corrida de sábado, ela conseguiu 44 pontos, sabe? Ela conseguiu quase, sabe, duplicar a quantidade de pontos dela. E, Débora, nessas horas que a gente fica pensando, pô, Audi, você vai sair mesmo? Ai, querida, não sai não, poxa. Fica aí, a gente vai perder uma equipona aí, poxa. O Lucas de Graça vai ter que arrumar outro lugarzinho. Não, fica aí, mas é realmente... Assim, a gente vê que a Fórmula E é muito competitiva, né? Então, o líder ali do campeonato, que é a Mercedes, tem 113 pontos. A Tecta tem 110 e a Jaguar 109. Então, esse salto, né, da Audi com 99 pontos e tá no 4º lugar é muito próximo de quem são os líderes. Tá mostrando que o ano tá sendo muito competitivo, então tem oportunidades. A gente tem alguns retrospectos da Audi em que na metade da temporada pra frente ela consegue pontuar melhor. Então a gente ainda não sabe se essa é uma corrida esporádica ou se a gente vai ter outros resultados interessantes da equipe ao restante da temporada, mas é realmente triste, né? Porque é uma perda de uma equipe que tá ali desde o começo
começo da categoria que faz parte dessa história e deixando. A Audi que inclusive, eu acho que você falou da Tectita, Débora, eu acho que a Audi viveu um dia de Tectita, porque é uma típica corrida que a Tectita fez, acho que pelo menos umas 4 vezes na temporada passada, né? Que a gente falou muito do Lucas, mas o René Rast chegou em segundo e largou em nono, né? Então, ele largou uma posição atrás do Lucas e chegou uma posição atrás. E aí eles foram juntos construindo isso. O Lucas ficou com a vitória, o Rast chegou em segundo e ainda fez a volta mais rápida das 2 corridas, né? Então ele também teve um fim de semana muito, muito, muito bom. Ele que tá tendo uma temporada muito boa também, consistente. Tirando aquele acidente de Mônaco, eu acho que ele tá tendo bons resultados, ele tá sendo bem consistente. E é uma pena, porque a Audi tem uma dupla forte, uma dupla experiente, né? O Rast também já tem mais de 30 anos, então são 2 pilotos que correm o risco de ficar a pé, 2 bons pilotos, né? Correm o risco de não ter vaga para o ano que vem. E eu queria que a Audi continuasse, mas aí, infelizmente, né, eles têm essa decisão aí estratégica de deixar a categoria. Então vamos ver quem é que vem para ficar no lugar deles, né? Acho que o Rast, ele conseguiu vestir bem o carro da Audi ali e ser um companheiro bem interessante pro Lucas de Graça. E os dois estão nessa posição de buscar uma vaga aí na categoria. Mas é o que a gente tá falando, né? Uma categoria muito apertada, também tem outros pilotos que são destaque. Então, acho que eles têm que mostrar o trabalho deles. O Lucas já mostrou, né? Há muito tempo. Não é uma coisa só dessa temporada, né? Ele é campeão da categoria, então tá ali envolvido desde o começo. É um destaque, sim, para a categoria. Acho que qualquer equipe que pegasse o Lucas teria um ótimo piloto para poder ajudar no desempenho de uma equipe, né? Ele ressalta que ele não quer ir para um time que seja muito inferior e que não dê chances para ele poder ganhar, mas eu acho que ele também poderia ser um cara interessante para uma equipe que tá sem o norte, sabe? Para ele poder ajudar a direcionar essa equipe, porque ele sabe, né? Muito do que ele tá fazendo. Então vamos ver aí como é que vai ser a silly season, né? Aí de como as coisas vão acontecer, e até mesmo pro Rast, que tem pouco tempo aí de categoria, mas também acho que deve estar buscando ficar, né? Cíntia, não foi só Lucas de Graça e Pascal Wehrlein que foram os destaques dessa primeira corrida, né? A gente teve ali muita briga de posição, tivemos vários pilotos que se destacaram durante a prova, e é lógico, o Lucas de Graça é o cara que venceu, Pascal Wehrlein, o injustiçado, mas tivemos outros pilotos que correram muito bem, né? Nossa, sim. A Débora falou da silly season, inclusive um desses pilotos já foi quem começou a silly season dessa vez, que é o Roland, né? Que a imprensa internacional está dizendo que ele vai sair da Nissan e vai para a Mahindra por vontade própria, tipo, não é a Nissan que decidiu encerrar o contrato dele, né? Não renovar. E assim, a Nissan simplesmente deixou ele ir, né? Então, vamos ver. Já existem nomes para substituir, inclusive 2 nomes bem conhecidos, que é o do Kvyat e do Albon. O Albon que quase pilotou pela Nissan, né? Vale lembrar que ele estava com o contrato assinado, decidiu cancelar tudo quando ele foi para a Fórmula 1, e o Roland entrou na Nissan como substituto do Albon, né? Então, as capotadas, né? Da Terra plana. E, enfim, a silly season começou, então vai ter muita movimentação legal ainda daqui para a temporada, para o final da temporada, que termina em agosto. E, assim, o Roland, ele também teve uma participação muito interessante nesse fim de semana. Começou liderando o treino livre, né, no sábado. Ele andou bem na frente, assim, ele foi punido, né, na mesma situação do Wehrlein, ele acabou sendo desclassificado da corrida de sábado, e, assim, no domingo ele chegou em nono, aliás, eu tô vendo a tabela errada, porque ele tá em nono no campeonato, mas no domingo ele foi pro pódio, nossa, gente, desculpa. No domingo ele foi pro pódio, né? Conseguiu mais um pódio. E ele, inclusive, ele tá dando um baile no Boemi, né? Boemi super experiente, sabe? Ele é piloto de Fórmula 1, já foi campeão na Fórmula E. Então, você tem um novinho assim, porque ele já tem 28 anos, né? Mas ele, sabe, ele é mais jovem que o Boemi, menos experiente. E tá querendo coisas maiores, né? Tipo, a Mahindra não é exatamente o melhor lugar
sabe, quem quer disputar título, né? A gente sabe da condição da Mahindra. Mas dizem que, tipo, lá é um ambiente super legal pro pessoal ficar, tipo, família, Jill Bag, paizão de todo mundo, né? O Gilzão da massa. Então, ele pode estar querendo uma mudança de ares que pode fazer bem para ele, porque eu acho que desde que ele entrou na Fórmula E, ele se mostra muito competitivo, muito focado, sabe? Muito talentoso, consegue tirar bons resultados, consegue entregar o que a equipe precisa. E eu não sei quem da Mahindra vai rodar, caso o boato seja confirmado, mas esse fim de semana foi tipo um super cartão de visitas dele, sabe? Porque ele teve um ótimo desempenho nas duas corridas. Débora, a gente ainda teve na primeira corrida de sábado o Mortara também, que se deu bem, né? Correu bem. Foi bem, teve um desempenho bem interessante. O Mortara também, a gente pode dizer que ele foi um destaque aí desse fim de semana, como você está lembrando, Rubens. Na corrida do sábado, ele também estava ali numa boa atuação, pegou um pódio, né? Então, é interessante. Infelizmente, Suzy Wolff, que é a comandante da Venturi, não estava no México, ela não foi, mas ele teve um pódio ali junto com a dupla da Audi. E no domingo, né, ele venceu uma corrida bem legal também, bem, acho que menos disputada talvez até que a corrida que a gente teve no sábado. Eu achei a do sábado mais movimentada, mas ele teve esse destaque por ter vencido, né? E aí acho que depois a gente vai falar um pouco de todo o percalço que foi essa pista, mas é interessante ele ter conseguido essa vitória, principalmente se sobressair, né? Acho que numa pista que ninguém conhecia, que era muito nova para todo mundo, que você conseguiu um acerto. É complicado também fazer gerenciamento de bateria num circuito que você não conhece, e a gente tem que lembrar que é um circuito permanente, que alguns pilotos acabaram reclamando do asfalto e reclamando da forma como a corrida foi conduzida por lá, mas é um bom marco também aí para a Venturi nesse campeonato, né? Cíntia, a gente ainda nessa primeira corrida teve uma punição pro Sérgio Sete Câmara, né? Que infelizmente já ditou um ponto negativo aí pro final de semana dele. Isso, exatamente. O Sete Câmara, ele tá com um histórico de punições assim que é triste de ver, né? Porque quando não é um fator externo, é o carro que pune, ele que se pune. Então, assim, ele tá numa fase complicada nessa nessa coisa de punição, né? Na primeira temporada dele. E, assim, ele foi punido. Aliás, os dois carros da Dragon, porque a desgraça pra Dragon, ela nunca é pouca. Ela vem, quando vem assim, é pra todo mundo, sabe? Até o Jay Penske é punido por algum motivo também. E eles foram punidos porque tiveram que trocar umas peças do carro no sábado e perderam todas as posições possíveis, né? E ainda tiveram que pagar um drive-thru, né? Que foi um drive-thru, o Bohemia, que foi o stop and go. E, cara, é muito complicado, porque são duas punições, né? E sabe o que é mais triste? É porque ele fez um quali excelente pro carro que ele tem. Porque ele ia largar no 9º lugar. Porque ele foi punido. Ai, sabe aquele meme do ônibus? Ai, ele foi punido, ele ia largar em 9º. Aquele que o Rubens adora. Uhum. Você fica pensando nisso. E mesmo sabendo que tipo, o carro ele não é confiável, assim, no sentido de se manter durante a corrida, né? A gente sabe que perde rendimento, que ele ia perder posições de alguma forma, mas, poxa, cara, assim, largar em 9º e cair para, sei lá, 15º é melhor do que largar em 20º e subir para 17º, sabe? Bem que ele chegou em 15º, mas com tanto de abandono de qualificação que teve, então ele pegou, sei lá, penúltimo, entendeu? Assim, e é difícil isso. Foi exatamente 17 pilotos completaram a prova. O último foi o Joel Eriksson, né, que foi o piloto dele, o companheiro de equipe do Sete Câmara para esse fim de semana. E o Sete Câmara chegou em 15º, né? Então ele foi o antepenúltimo, né? O 15º de 17. Então, assim, é complicado, sabe? Queria que ele tivesse mais sorte. Eu acho que ele merece. Eu acho que ele provou que ele consegue fazer aquela rodada lá de Iriá, meio que empolgou todo mundo, né? Mas mostrou que ele consegue fazer, se ele tiver um equipamento que consiga acompanhar, né? Ele não vai conseguir simplesmente colocar o carro na cabeça e ir embora. Mas, assim, a
Dragon Test Powertrain novo, foram corrigidas algumas coisas, né? Talvez alguns problemas de confiabilidade também tenham sido resolvidos, mas coisa de potência, de desempenho mesmo, de força, de acerto, principalmente de acerto, ainda são coisas que precisam ser revistas na equipe. E, infelizmente, isso acaba refletindo nos pilotos, né? Porque você vê essas trocas causam punições, assim, absurdas, né? A Dragon, a gente tá aí nessa coisa de acompanhar ela, sabendo que é um campeonato difícil para eles. Mas acho que pro Câmara, o mais importante é o que a gente já falou, né? Ele tá tentando trazer resultados e mostrar que se ele tivesse um equipamento melhor, ele poderia entregar mais. Então é importante ser visto nesse grid da Fórmula E, que é tão competitivo também, que tem muitos pilotos bons nessas trocas aí de dança de cadeira, né? Quem sabe em algum momento ele consiga uma vaga numa equipe melhor que forneça uma estrutura melhor para ele, né? Porque isso que a gente tá falando é importante ter estrutura, né? Também o piloto conseguir ganhar confiança. Eu não acho que, assim, tem equipes, obviamente, que se destacam mais na Fórmula E, mas você já estando numa equipe mediana, né, não na Dragon, é mais fácil dele trazer resultados. E aí a gente tá vendo esse baile que a gente tá tendo de um ano muito competitivo, com vários pilotos conseguindo vencer, pódios diferenciados, e aí é uma oportunidade para ele. Se ele tiver numa equipe melhor, é capaz de que esses resultados apareçam, sim, mesmo que ele não esteja numa equipe que é considerada de ponta na Fórmula E, sabe? Só alguém que esteja num nível muito melhor do que o da Dragon para pelo menos fornecer um equipamento que dê segurança. Falando em questão de pódios diferenciado, da segunda corrida já foi diferenciado, né? Quem já teve um novato, que é o Cassidy, né? Cassidy, exato. Desculpa, Cast, perdão, mas o novato da Virgin conseguiu um primeiro pódio, né, Cíntia? Foi uma corridaça dele, foi uma corrida, os 4 primeiros a gente pode falar que correu muito bem, o Mortaro, o Pascal Wehrlein, o Cast e até o Roland, os 4 mandaram muito bem numa etapa que foi disputada do começo ao fim. E o Cassidy foi o come quieto da vez, né, porque ele largou em 8º, e, tipo, ninguém nem lembrava que ele estava existindo, de repente ele surge num 4º lugar, que, cara, tipo, do nada, sabe? E que massa ver isso também, né? Porque ele é novato, então ele teve uns acidentes e tudo, que são erros de novato, né? Que a gente sabe que acontece mesmo. Mas que bom, né? Pra Virgin, inclusive, porque a Virgin que chegou no México com o Robin Prince como líder, né? Só que aí o Mortara foi lá e deu uma rasteirinha no Prince e agora tá liderando com 10 pontos de vantagem. Mas é bom ver isso, assim, eu fiquei feliz pelo Cassidy, porque, bom, primeiro porque mostra que realmente a categoria é competitiva mesmo, todo mundo tem chance, independente do seu nível de experiência, da equipe e tal, e que isso é bom para dar confiança para ele. E ter um piloto jovem conseguindo bons resultados, eu acho que é muito interessante também para a categoria, para atrair mais pilotos jovens, né? Então, como a gente já falou, na Silly Season acho que vai ter muita vaga abrindo agora, e já tem uns pilotos aí que devem ficar por mais 1 ou 2 anos e vão se aposentar. Então, a categoria vai precisar renovar o grid, né? Então, tipo, quanto mais atrativa ela for para os jovens, melhor. Então, esse ano a gente já teve a vitória do Jake Dennis, que é novato, jovem. Tem o Nick Cassidy conseguindo pódio agora, que também é novato e também é jovem. Então, e o De Vries também, né? Nick De Vries, que inclusive tem 2 vitórias. Então, assim, quanto mais atrativo, quanto mais pilotos jovens tendo resultados, também tem esse viés aí, né? De ter essa outra vantagem, né, de atrair mais gente, tanto não só de piloto, mas de público também, tem essa identificação. Bom, Débora, e essa segunda prova, como eu até mencionei, foi movimentada, mas as duas no final de semana foram movimentadas, né? Teve disputa do começo ao fim, ultrapassagem, roda com roda, pessoal perdendo peça por disputa. Então, assim, nós podemos afirmar, né, que a Poiba foi uma prova em que mostrou quanto que a Fórmula E é competitiva e o quanto que esses pilotos eles são aguerridos, né? Que o pessoal não queria perder posição de forma alguma. O pessoal tava brigando até o último centímetro de pista, de muro, atrás de uma posição. Com certeza, sim, o pessoal, acho que agora que a gente chegou nesse fim de semana, na metade da temporada, e agora a gente já avançou, né? Porque foram 2 rodadas em Puebla, então agora a gente está se encaminhando dessa metade para o fim da temporada.
obviamente está todo mundo tentando recuperar pontos que não conseguiram no começo do ano, né? Então qualquer coisa vale. A gente viu uma movimentação aí também na tabela de pilotos, né, e nos resultados por conta dos resultados que a gente teve nessa semana. Então, obviamente, assim, tá todo mundo tirando o que pode do seu carro, o que é possível para poder fazer esse final de temporada ser crescente, né, para aqueles que não conseguiram bons resultados no início. A gente teve muita disputa, teve muita ultrapassagem. Acho que um dos pontos interessantes foi a gente observar ali a zona do modo ataque, que foi colocada na curva 8. Uma zona que o pessoal tinha que sair de pista para poder pegar esse modo ataque. Ali já ajudava a perder algumas posições. O retorno para a pista não era tão legal, porque tinha, obviamente, aquele medo de acontecer uma batida, algum incidente. Mas, de qualquer forma, isso trouxe uma dinâmica para a corrida que foi bem legal. E isso, a gente teve construções do pessoal escolhendo alguns momentos para poder usar o modo ataque. A gente teve, acho que foi na segunda corrida, se eu não me engano, que teve a ativação do modo ataque de vários pilotos. Então, ficou tipo a tabela, assim, uma parte que tá todo mundo azul, usando o modo ataque, todo mundo de uma vez, e obviamente essa potência extra é um negócio que ajuda o pessoal a se aproximar e a conseguir concluir a ultrapassagem, muda também as posições. A gente falou muito disso do Lucas de Graça. Um dos pontos interessantes das corridas do Lucas de Graça, né? Do Lucas, tem que falar um plural de Lucas aqui. Muitos Lucas. É importante, né? Porque ele tem uma construção de corrida que é justamente nisso, né? Baseado na utilização de modo ataque. Então, ele tem classificações um pouco mais complicadas, mas ele consegue utilizar o modo ataque para poder subir, ganhar algumas posições. Então, também é um ponto que foi interessante para a primeira corrida do fim de semana, mas para a segunda também. E é aquela coisa, né? O modo ataque sempre traz esse momento aí, porque o pessoal tem que negociar mesmo, né? E vai na estratégia. Já que a gente não tem uma parada, né, na Fórmula E, não é igual a Fórmula 1, que a gente tem uma parada para troca de pneus, não tem reabastecimento, porque isso também não tem na Fórmula E. Pode ser que mais para frente a gente tenha algum reabastecimento de energia aí, que seria interessante, mas a gente não sabe se isso ainda vai acontecer. Então, isso acaba pontuando a corrida, né? O modo ataque é um ponto que faz a movimentação na pista e gera muito ultrapassagem e também gera aquela agonia, né? De você não sabe se o piloto também vai conseguir ter algum ganho interessante, porque além de tudo isso ele tem que gerenciar a energia, ele tem que fazer recuperação de energia. Então essas duas ativações aí na corrida acabam ajudando bastante a movimentação e sem dúvidas, né? As duas provas dessa semana foram bem legais. E só uma coisa, você estava falando dessa história de modo ataque, energia, e eu lembrei que, tipo, o Verlaine, ele também foi punido na segunda corrida, queria chegar em segundo, e ele teve um problema justamente com energia. Então ele caiu de segundo para quarto, porque ele foi punido com acréscimo de 5 segundos no tempo dele. Porque, tipo, realmente o México não é o lugar. E foi justamente por conta do fan boost, né? Eu acho que ele nunca tinha ganhado o fan boost. A galera deu o fan boost pra ele, pra dizer, cara, olha, a gente tá aqui com você, vai lá, vai, arrasa com esse fan boost. Aí ele deixou para usar muito no final da prova, e no final da prova, assim, o pessoal fica o tempo todo gerenciando energia para não gastar demais, né? E aí, no final da prova, ele já não tinha essas coisonas todas lá na bateria, foi acionar o fan boost. Quando acionou, essa energia, essa potência extra não atingiu o mínimo necessário, porque assim, quando você pega essas potências extras, né, você assim, o piloto, né, quando ele pega a potência extra, ele tem uma janela de energia para usar, ele tem um mínimo e um máximo, e o Verlaine não chegou no mínimo do fan boost. Nossa. Gente, que tristeza, meu Deus. Ele não chegou no mínimo do fan boost porque ele já estava com essa energia. Eu falei, gente, o que aconteceu em Verlaine aqui? O que deu errado no fim de semana? E aí ele usou, mas não adiantou, porque ele foi punido. Tadinho do Verlaine. Eu acho que ele vai chegar. Ele vai fazer campanha anti-fan push. Gente, eu não quero ganhar mais isso. Não quero mais, nunca mais, não me deem. É aquela coisa, né? Ele nunca ganha, e aí, tipo, gente, agora, eu nunca cheguei nessa parte, o que eu faço aqui? Aí ele não soube usar, tadinho. Ele deve ter chegado lá na conclusão nesse fim de semana que Pascal Verlaine tem uma parte no México, um antepassado no México. É a mesma coisa que
Charles Leclerc em Mônaco, que não pode chegar nesse lugar que não dá certo, entendeu? Não. Então, assim, Pascal Wehrlein já marcou uma sessão de regressão para poder entender quem foi o parente do médico que tá lascando com ele. Ele deve ter, nas vidas passadas, ele deve ter roubado a mulher de alguém, deve ter sabotado o negócio de outra pessoa, sabe? Ele deve ter feito alguma coisa. Ele fez algum papel em novela mexicana, entendeu? Que não deu certo, foi. Deve ter alguma coisa que essa pessoa fez, porque, gente, não dá. É muito triste a situação dele. A gente ri com respeito e com dó. É tipo isso. Mas, voltando para o que a Débora estava falando no modo ataque, eu estava muito curiosa para saber como é que isso ia funcionar, né? Essa história de dar a volta no quarteirão para poder pegar energia extra. E eu estava, de certa forma, preocupada, mas, assim, eu vi que os pilotos estavam de boa. Tipo, tá lá, vamos lá. É isso, sabe? O próprio Sam Bird falou lá na coletiva da Jaguar, inclusive tem texto sobre isso, então vocês podem ir lá ver. Que ele falou que estava de boa, estava animado, assim, nunca fizeram isso, deve ser legal, vamos lá ver qual é e tal. E é legal, é bom que todo mundo se anima, né, com esses desafios aí da Fórmula E. E eu achei muito interessante, e a Débora falou do negócio que tem uma hora que tava tudo azulzinho, assim, né, na coluna da TV, e às vezes eles mostravam o pessoal ativando, e aí tinha uns 4 carrinhos, assim, passando ao mesmo tempo na zona de ativação. Eu achava tão bonitinho, porque eu adoro esses carros, né, da Gen2. E, tipo, gente, que louco, né? É massa e tudo, mas eu sempre ficava pensando, e se alguém erra esse negócio? Se alguém perde, sabe? Se alguém passa por fora ali do sensor, o tanto de tempo Teve alguém que fez isso, agora eu não lembro qual foi o piloto, mas teve alguém nessa etapa que perdeu, não foi? Que passou e teve não lembro. E voltou, acho que foi na primeira corrida, que teve um piloto que fez isso, ele passou, não pegou, e aí ele teve que dar uma volta antes de pegar de novo. Caramba, acho que passou despercebido, pelo menos por mim, né? Passou despercebido. Não, mas eu achei legal o termo que vocês usaram para definir a volta no quarteirão, porque eu fiquei imaginando quando voltar para as pistas de rua, se eles não vão fazer isso, o pessoal tem que dar realmente uma volta no quarteirão. E aí você imagina Nova York, que é aqueles quarteirões gigantes, o cara tendo que dar a volta no Central Park e voltar para Wall Street. Porque, cara... Isso. Mas assim, cara, foi legal. Essa escolha foi muito bacana. Ainda mais a pista, né, de Poiba, que foi sensacional. A gente até comentou lá na live, mas vale ressaltar que as duas escolhas de pistas foram antagônicas, né? Valência é uma pista um pouco mais tradicional dentro do automobilismo, e a de Poiba realmente tem aqueles... Ela me aparenta muito essas pistas mais particulares, pequenas, que tem na América do Norte. Aqui no Brasil a gente vai ter só mais próximo dele é Velo Park, uma pista assim, né? E ela tem essa característica de ter bastante muros, eles até aproveitaram alguns cortes de traçado para colocar curvas de 90 graus para mostrar, chegar mais perto das pistas de ruas para poder ter recuperação de energia. E, Cíntia, foi uma escolha muito boa dessa pista, né? Eu particularmente adorei e gostaria que permanecesse no calendário. Pode fazer 2 etapas no México, por mim. Arriba! Mas aí o Pascal Wehrlein não vai. não confirmou a presença desse evento. Não quero. Tadinho do Belo. Eu acho que ele vai colocar isso no próximo contrato dele. Não vou para a corrida no México. Não, foi um acerto, assim. Eu adorei as 2 corridas, adorei o traçado, adorei as escolhas deles. O de Graça já tinha falado que esse traçado ele era mais parecido com o circuito de rua do que era Valência, e que na parte de gerenciamento de energia, né, porque perguntaram para ele lá na coletiva se existia o risco de acontecer o mesmo problema que aconteceu em Valência, e ele falou que sim, mas que essa pista era algo entre, na questão de gerenciamento de energia, né, é algo entre Valência e Marrakech, né, então ela é desafiadora, mas ela é mais administrável, digamos assim. E realmente, a parte do autódromo tinha uns pedaços lá que tipo, eram muito largos, né, naquela reta principal e tal, cabia, sei lá, uns 5 carros ali tranquilamente, mas você via que tinha uns trechos que eram mais estreitinhos, né, principalmente ali no meio, quase chegando na parte final do circuito, com o muro também, né, que era para dar justamente para não deixar todo mundo muito à vontade, né, que é para não ter aquela coisa de limite de pista, que é um saco. Mas, inclusive, muro, teve
tanto é que teve muro que muita gente bateu lá, né? Inclusive o da Costa bateu ontem. Ontem domingo que eu falei. Bateu na corrida de domingo, que, tipo, no final da corrida, sabe? Já, poxa, passou o fim de semana todo andando aí, você vai errar, sei lá, faltando 5 voltas para acabar? Assim não, né? Mas foi legal de ver. Eu achei, assim, um grande acerto. O Sete Câmara tinha dito que ele, no dia lá do track walk, né, pouco antes ele chegou, deu uma olhadinha assim na pista e tudo, ficou com a sensação de que tinha sido recapeada, então choveu de sexta para sábado, né, tanto é que os primeiros treinos livres ainda estava com o asfalto molhado, mas aí no restante do fim de semana fez sol. Eu acho que se tivesse chovido na corrida ia ser um sabão, igual foi Valência, né? Porque a gente sabe que a Fórmula E não usa pneu de chuva, né? Usa só um pneu intermediário, digamos assim. E aí, enfim, não rolou, não foi o festival de safety car que teve lá em Valência. E eu acho que isso ajudou para tornar a prova mais emocionante e assistível, né? Assim, sem o drama excessivo, assim, foi aquela coisa da medida certa. Tirando o problema do Verlaine, claro. É um autódromo que chamou bastante atenção, até tinha comentado em que esse traçado lembrava o traçado utilizado no Hermano Rodrigues, a forma, né, da distribuição ali, mas acho que foi uma escolha bem legal. A gente teve aquela curva ali que dava para a reta de chegada, né, bem interessante. Eles conseguiram utilizar o miolo desse circuito, então eles não usaram toda a parte oval que é utilizada para NASCAR, conseguiram trabalhar aquele miolo ali para o pessoal ter a parte da recuperação de energia, que é essencial para a Fórmula E, faz toda a diferença para a recuperação desses carros, né, e da forma como a corrida vai ser feita, né, então a forma como o pessoal vai ter bateria para chegar até o final. É um circuito que eu gostei, acho que dentro de circuitos permanentes e que podem favorecer a categoria, esses em que eles conseguem fazer algumas mudanças para poder trazer esse sistema de recuperação de energia, é interessante. Valência não foi tão legal, mas aí a gente também teve um problema lá com as punições, né? Não punições, mas os débitos de energia que a gente teve, e obviamente depois veio punição, porque teve gente que não conseguiu terminar a corrida, então ele foi bem complicado. Depois a gente teve aquela segunda corrida em Valência que foi bem chata, assim, na forma de condução, porque o pessoal ficou extremamente limitado. E aqui já tinha, né, passado por esses desafios de Valência, então a categoria conseguiu traçar um plano para que a mesma coisa não acontecesse, mas eu acho que também foi fundamental a gente não ter a chuva durante a corrida, né, para a gente poder ter toda essa movimentação e ver o pessoal conseguindo trabalhar, não ter tanta entrada de safety car, tipo, não ter coisas que atrapalhassem essas disputas que a gente teve em pista. Mas acho que o saldo é positivo se a Fórmula E necessitar de novamente fazer corridas em circuitos permanentes e resolver aderir isso para sua categoria, porque acho que não seria uma coisa nada ruim, ainda mais num período tão incerto que o mundo inteiro está passando. É uma pista que poderia voltar tranquilamente e consegue sim comportar 2 corridas nela, porque a gente tem a possibilidade de ter provas disputadas tanto no sábado quanto no domingo. Exato, e como eu falei, espero que continue, espero que fique, espero que tenhamos mais pistas assim. Lógico, né, Fórmula E não pode perder o DNA dela, que é de pista de rua, e agora as próximas 3 corridas são 3 corridaças. Nova York é uma pista também que um traçado que é muito bacana, gosto bastante. Já foi final de temporada, né, Cintia? Agora deu uma jogada, porque eu acho que o pessoal da Fórmula E escutou a gente, que a gente fala, né, que Berlim, né, Berlim é a Mônaco, né, Le Mans da Fórmula E, então vai ser bem bacana assistir essa última etapa lá, mas antes teremos Nova York e expectativas boas, né, para Nova York, né, Cíntia? Expectativas de mais caos, se tudo der certo, né, o caos do bem. Ai, gente, pra mim rola, assim, toda rodada dupla, cada corrida é um líder de campeonato diferente, chega lá na última corrida em Nova York e tem uns 8 pilotos com chance de ser campeão, sabe? Porque eu acho que a Fórmula E é isso, tem que ter esse nível de competitividade, entendeu? Tipo,
temporada 4 foi só o Verne e o Bird, sabe? Não, legal foi nas outras, que tinha meio grid com possibilidade de vencer. E eu espero que essa rotatividade na liderança, de vencedor, de pole, de tudo, que se mantenha, né? Porque, como o próprio de Graça falou, antes das 2 corridas no México, ele estava a 2 pódios dos líderes, né? Ele ganhou 6 posições nessa corrida. Isso porque ele foi punido no sábado, senão eu acredito que ele teria conseguido mais alguns pontos, com certeza. Mas, assim, ele estava a 2 pódios dos líderes, e agora ele está só 1, né? Ele está em 13º, só confirmar. Ele está em 13º agora com 39 pontos. Então, assim, muita coisa pode acontecer e vai que sobra alguma coisa para ele aí, ou pro próprio Rast, né, assim, aproveitar a despedida da Audi e fazer um trabalho bem legal nesse fim de temporada. Não sei, vamos torcer aí e sempre torcendo por um campeão inédito, né, então, tipo, porque, sei lá, né, 7 anos, assim, o Verne que furou a fila e pegou a vez de outra pessoa, ganhando 2 vezes seguidas, mas vamos torcer para um campeão inédito, eu não vou dizer para quem, porque eu não quero zicar a pessoa, então vai aí. Se você parar para pensar, num final de semana são quantos? 28 pontos possíveis, né, que um piloto pode conquistar. Agora são 30, né? São 30. Que é 25 da vitória, 3 da pole, 1 da volta rápida e 1 da fase de grupos. São 30 pontos. Pole, a gente sabe, né, que o Lucas não vai conseguir por causa do local que ele até mesmo faz o treino, ele não consegue chegar. Mas, hipoteticamente, que ele disputar aí 27 pontos dos possíveis, cara, 2 corridas que ele chegar na frente, ele já entra ali no top 5, com certeza. Top 5, porque a partir do Evans que tem 60 pontos, então não tá tão difícil. O problema numa corrida ele acerta e na outra ele acerta o piloto, né? Então, cara, é complicado. Não é assim, não é uma crítica a ele, mas é porque é da categoria, a categoria seleciona muito bem o piloto que vai vencer. Ele não é, sabe, você vê, a gente teve só, a Cíntia falou do fura-fila do Verne, que foi campeão uma vez, a gente teve o Nick De Vries, que foi o fura-fila de vitórias, né? Se essa temporada, cada corrida um piloto vencendo diferente. O De Vries foi um que venceu 2 vezes. Exato, e tem que ser desse jeito, assim, vence uma vez e dá a vez pro coleguinha, entendeu? Que é pra gente ter essa disputa toda. E sobre o Lucas, o plano sabe, para esse fim de temporada é excelente, só falta combinar com os outros agora, né? Mas eu acho que voltando aí para as pistas de rua mesmo, que é como eu falei, o DNA da categoria, acho que tem chance sim, pelo menos campeão eu já não acho tanto, assim, porque é muito difícil, é muito complicado, sabe? O Mortara mesmo, se conseguir mais uns 2 pódios, cara, é difícil alcançar ele. Isso é muito bacana o Mortara vencer, cara. Suzy Wolf, cara, seria show de bola. Gente, né? Imagina a Venturi, sabe? Zebra, ia ser a zebra. Venturi que inaugurou, né, a notificação no celular do piloto na hora da bandeirada, né? Que demitiu o Felipe Massa na bandeirada da corrida. Aí o pessoal da FIA falou, pô, isso é bacana, vamos fazer com o Verlaine, né? Então, cara, torcida pelo Mortara, vai ser muito bacana ele. Porque o Mortara é uma coisa que eu brinquei lá no grupo dos acionistas, do Boletim do Paddock. O Mortara, toda vez que chega em casa, ele tira dos bolsos a carteira, celular, as chaves do carro e o Felipe Massa, né? Então vai ser interessante que ele vai poder mostrar realmente por que ele mereceu permanecer na equipe e liderar a equipe, né? Isso vai ser muito bacana. O Nato também, que tomara que engate uma dessa aí, consiga bons resultados. E o Mortara é BFF da Sony agora, né? Acionista lá. Apoiadora do BP, eles super amigos. Inclusive, eu tenho pra mim até agora que tipo, foi ela que deu sorte pra ele conseguir os 2 pódios. E ninguém tira isso da minha cabeça. Exato. Mas assim, eu também tenho uma parte aqui da minha atuação, né, pra poder ajudar a Venturi, porque depois que eles me mandaram os cards estão ali junto com o Santos, entendeu? Então, assim, vai dar tudo certo, já fechamos, entendeu? Como foi a primeira equipe que me mandou card e as outras me esnobaram, então, assim, pena pra vocês, porque agora a vitória do Mortara. E falando em vitória, a gente continua com a corrente de oração, mas só que, gente, vocês têm que orar assim. Querido Senhor,
ferre a Mercedes. Na Fórmula E, deixa ela quietinha na Fórmula 1. Vocês estão orando, vocês estão esquecendo de especificar qual que é a fórmula, sabe? Fala, Fórmula E, porque a bendita tá lá. Piloto não termina a corrida, piloto bate, piloto não sei o que. Continua líder do campeonato com 113 pontos. Cara, a Mercedes nas últimas 4 corridas só fez 8 pontos, cara. A Tech Cheetah já, cara, fez mais de 60 pontos. Não tem como, não tem explicação. 69, fez 59 pontos, metade do que ela já fez. Então, gente, ora direitinho, fala assim, Fórmula E, por favor, né? Quem sabe? Vai ser bem interessante. É aquela coisa, né? Tá ninguém querendo ultrapassar a Mercedes, sabe? Tá todo mundo brigando pelo segundo lugar. O primeiro já desistiram. Daqui a pouco o De Vries fala assim, quer saber? Eu vou fazer que nem o da Costa, vou lá pra Stock Car, vou correr lá com o Felipe Massa, com o Rubinho Barrichello. Que aqui já tá ganho. Que aqui já tá complicado. Meninas, foi um final de semana muito louco, muito bacana. Foi legal que a gente teve várias categorias correndo, várias categorias em pista, mas a Fórmula E, ela escolheu os horários ali que foi sensacional, porque a gente já tava exaurido de corrida, e falando, bom, vamos assistir Fórmula E com calma. Calma, cacete, toma na cara. Foi só, sabe, gritaria, pra não falar outra coisa. Então, você quer calma? Segura aí minhas baterias, então. Segura minhas baterias. Porque, olha, foi sensacional. E recomendo o pessoal... Pode falar, Cíntia. Não, e sabe um negócio que eu lembrei? Que foi você falou em calma nada. Eu lembrei da comemoração do Alan McNish, que é o chefe de equipe da Audi. Cara, que coisa linda de ver. Porque ele vibrou, assim, de uma forma, sabe? Porque ele é acostumado a vencer, né? Tipo, é a Audi, então... Ele tá acostumado a ter bons resultados. E aí eles estavam nesse começo de campeonato horroroso, né, principalmente aí da parte do Lucas de Graça, que não estava se achando. Ele vibrou, ele pulou, ele comemorou com a equipe, e ele é um cara muito gente boa, né, você vê as entrevistas dele, você quer ser amigo dele, assim, você quer ir para um bar, falar de coisa, ele tem muita história, né, de automobilismo, então você quer ir lá bater uns papos com ele, e eu fiquei feliz, queria ter visto a Suzy Wolff comemorando desse jeito, mas ela decidiu que não era uma boa ideia ir pro México, deixou lá o D'Ambrosio, que ele passou o fim de semana inteiro com aquele nariz para fora da máscara. Entendemos porque ela não foi, né? Entendemos porque ela não foi. Distanciamento social do D'Ambrosio. O Geraldo D'Ambrosio, que é tipo o vice-chefe, né? O subchefe da equipe, que tava lá no comando esse fim de semana, com aquele... Ai, gente... Sabe, vocês já viram aquele gif que uma menina vai tentar pegar um pato, e aí ela tá com a máscara aqui no queixo, o pato puxa a máscara assim e joga na cara dela? Eu queria que alguém fizesse aquilo com o D'Ambrosio, que, meu Deus, que desespero. É igual o Toto Wolff, quando a máscara fica aqui, né? Ai, gente, não. Mas, enfim, com máscara para fora, com o nariz para fora da máscara e tudo, ele foi ele que comemorou lá os bons resultados da Venturi. E é legal porque ele sempre mostra esses bastidores também, né? Então, é bom ver isso da Fórmula E. Bom, e aí fica a minha campanha, né? Mercedes da Fórmula 1 contrate a Suzy Wolff, já que o Wolff de vocês está falhando tanto. A nossa Suzy Wolff, de casa, pelo WhatsApp, administrou melhor a equipe, né? Do que o Toto Wolff presente na categoria. Bom, mas, meninas, foi uma live, não, foi uma gravação gostosa. Tivemos a live, né? Então, se você terminou aqui de ouvir o podcast, assistiu no YouTube, vai até nosso YouTube, ou se você já estiver no YouTube, permanece no YouTube, assista a nossa live de terça, onde que nós tivemos ali um primeiro bloco mais extenso até que a Fórmula 1, falando de Fórmula E, foi muito gostoso, foi muito bom, abordamos alguns assuntos além daqui, então vale pelo complemento, e você já dá uma olhada ali que o chat fica rolando, vê como é bastante legal compartilhar e participar das nossas lives, comentando com a gente. Se você ouve o podcast e fica assim, não, mas vocês erraram isso, eu queria comentar aquilo, participa das lives, é uma excelente oportunidade para você poder discordar da gente, concordar com a gente, conversar com a gente durante... Perguntar também, se tiver alguma dúvida, alguma coisa que vocês querem saber também, pela live é mais ideal a gente responder vocês. Mas também entre em contato se vocês quiserem saber de alguma coisa pelo Twitter do BP, ou também nas nossas redes sociais, minha, da Cintia, do Rumens. A gente também pode trazer as perguntas de vocês aqui para o episódio. Exatamente. Bom, meninas, eu me despeço, eu sou o BGP Neto. Forte abraço a todos. E agora as meninas vão falar onde elas podem ser encontradas na internet, começando pela Cíntia Venâncio. Bom, gente, obrigada por vocês terem acompanhado essa gravação, nesse podcast. Então, ouça os outros, né? Que o pessoal também faz, os meninos fazem
sobre Fórmula 1. O Rubens tá com um projeto paralelo muito legal sobre Stock Car também, o Baião do Grid, então acompanhe aí que é muito legal. E aí volte sempre, né? Compartilhe nas suas redes sociais, marque a gente, diga o que você achou. Para você me achar nas redes sociais é @Cindy_BX, Cindy com Y, tanto no Twitter como no Instagram. E você pode me adicionar lá, a gente vai se falando, batendo muitos papinhos sobre automobilismo. E a gente volta a qualquer momento no seu agregador preferido. Beijo, gente. Obrigada. Até a próxima e tchau. E agora vamos agradecer aos nossos apoiadores, aqueles que auxiliam o Boletim do Paddock através do financiamento coletivo e contínuo do Apoia-se. E são eles: Ricardo Bannerman, Maia Barbosa, Eliezer Teixeira, Luiz Fex, Arthur Felipe, Rafael Celone, Will Mesquita, Antônio Santos, Rogério Furano, Helena Lisboa, Cássio Machado, Carlos Del Valle, Bruno Vale, Eric Nemes, Bruno Shinozaki, Alberto Xavier, Will Bueno, Ricardo Silva, Beto Corrêa, Fabrício Cavalcante, Arthur Apóstolo, Sérgio Milano, Melquiades Veloso, Micael Souza, Ezequiel Bale, Silney Messi, Rafael Arílio, Rafael Carvalho, Fábio Ramiro, Lauro Vizentim, Maria Ângela, Thaís Costa, Rafael Catelã, Jane Casalec, Carlos Eduardo Valese, Tadeu Alves, Paula Barbosa, Ale Ranieri, Leandro Nogueira, Bianca Mês, André Brolo, Bruno Lima, Ivan Grego, Maicon Tavares, Thalita Santos, Diego Machado, Gabriel Sawaf, João Guilherme, João Rai e Gustavo Frigoto. Muito obrigado a todos aqueles que apoiam o Boletim do Paddock e auxiliam no nosso desenvolvimento e crescimento. E se você quer apoiar também o Boletim do Paddock, entre em contato com a gente através dos nossos perfis oficiais ou acesse o link apoia-se.com/Boletim do Paddock e lá você terá as opções de apoio ao Boletim do Paddock. Um forte abraço e obrigado. Isso é tudo bem, pessoal.